Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? A gente está aqui em mais um vídeo do canal, né? Mais uma, eu chamo de aula, mas é mais um vídeo, mais uma conversa, um momento de troca que a gente tem postado aqui também. Então, antes de começar, eu só queria fazer esse convite para você, de seguir lá no Instagram. Eu tenho postado alguns conteúdos sobre cuidados paliativos, sobre bioética, sobre luto, @Curachique Psicologia. Eu vou deixar na descrição aqui o link para você também. Meu nome é Rony Curachique, sou psicólogo clínico, especialista em cuidados paliativos e bioética, mestre em bioética. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que a gente tem falado muito, talvez, nos últimos tempos. Pandemia fez a gente falar mais sobre isso, mas às vezes a gente tem algumas perspectivas que são um pouco limitantes, talvez. Então eu queria falar desse assunto de uma forma, talvez uma perspectiva que você não está muito acostumado. Espero poder agregar com você também esse outro lado sobre o luto, né? E para isso eu chamei a Luísa, e agradecer já, Luísa, assim, a gente teve conversas aí antes, né? Mas a tua disponibilidade, poxa, quando eu achei o teu perfil, as coisas que você coloca. Deixo também o convite para você seguir lá, a Luísa, no @Finitude Familiar, né, Luiz? Isso, correto. Finitude Familiar, deixo lá o link também para você. Quando achei teu perfil, achei maravilhoso, achei coisas legais, achei alinhado com o que eu penso. Aí, conversando contigo, vendo a tua formação, achei mais legal ainda, achei que a gente tem muita coisa em comum. Então, só vou fazer aqui uma breve apresentação e já te passo a palavra para você se apresentar, que você vai se apresentar muito melhor do que eu vou falar. Mas a Luísa, então, ela é sentinela, guardiã em fim de vida, né? Essa formação sentinela, ela tem esse curso, ela pode falar um pouquinho melhor, esse acompanhamento em fim de vida. Também a formação em capelã também, e ela também é autora do livro Finitude Familiar, né? Ela vai poder falar um pouquinho do livro também, o que é esse livro, qual que é o tema, o que ela quis colocar, passar com esse livro também, e onde, importante, e onde comprar, onde conseguir o livro também. Então, Luiz, obrigado por ter aceito esse convite, para a gente trocar ideia, para a gente conversar um pouquinho. E se você quiser se apresentar um pouquinho pessoal, só falar aí da tua trajetória, talvez, fique muito à vontade. Primeiramente, obrigada, viu, Rony, pelo convite. Adorei. Que bom que está conectado, né, com as suas ideias, né, sobre luto, que eu tenho postado. A minha formação em Sentinela é pela Casa do Cuidar, da doutora Ana Cláudia Quintana. É um curso que ela ofereceu, eu estava na primeira turma. É um curso bem extenso, é de quase um ano, esse curso, para a gente aprender várias dimensões sobre o cuidado de pessoas que estão em fim de vida. Então, a gente passa pelo aspecto físico, né, desse cuidado, mas a gente até vai mais profundamente sobre como auxiliar essa pessoa, como guardar essa pessoa, né, nesse fim de vida. Então, a gente vê o sofrimento emocional, o sofrimento espiritual dessa pessoa, a gente vê como a gente pode ajudar essa pessoa e como fazer esse acompanhamento da pessoa, né, iluminar o caminho dessa pessoa e até ela chegar ali naquele limiar que dali para lá ela vai ter que fazer esse caminho sozinha, né? Que a gente não vai poder passar com ela, mas a gente tenta dar esse conforto ali para a pessoa, né? Guardar ela até esse momento da passagem dela ali. E também fiz o curso de capelania hospitalar pela Casa do Cuidar, que é uma capelania que a gente fala que é laica, né? Onde a gente está buscando ali ajudar esse paciente a encontrar uma busca por sentido na vida dele. Alguns acham essa busca por sentido através da religião, outros não. Então, pode ser que esse caminho seja pela religião, mas a gente vê qual é a necessidade ali do paciente, né? Então, eu fui atrás desse conhecimento também sobre espiritualidade e sofrimento espiritual, e aí fui fazer essa formação também de capelania hospitalar pela Casa do Cuidar. O livro, né, que o Rony comentou é esse aqui, né, Finitude Familiar. Ele conta a história da minha família, gente, com o câncer de mama da minha mãe. Quando eu descobri o câncer de mama da minha mãe, eu não tinha nenhuma dessas formações. Então, eu era praticamente uma leiga em qualquer um desses assuntos, principalmente era o meu primeiro contato, assim, tão de perto com a morte. Então, nunca tinha passado nada parecido e me vi num momento, assim, muito sem saber o que fazer. Não sabia nem como olhar para minha mãe, sabendo que provavelmente daqui a pouco ela ia ter falecido. Então, não sabia como lidar. E aí, fui passando as experiências desse processo até chegar ao luto. Ela faleceu em fevereiro de 21, e aí eu quis compartilhar com outros familiares, com outras pessoas, amigos, familiares,
que tivessem nessa situação também, de lidar com uma doença assim de frente, uma doença ameaçadora da vida, e que não sabem o que fazer também, se veem, às vezes, assim, achando que isso só acontece com eles, né? Então, eu quis dividir um pouco da minha experiência com outras famílias, com outras pessoas que estejam nesse mesmo processo. Então, esse foi o objetivo da escrita do meu livro. Eu falo desde quando a gente descobriu a doença até um pouquinho do processo do luto, assim, o início do meu luto. É isso. É muito, não sei assim, se a palavra é essa, porque às vezes tem um outro sentido, mas assim, eu acho louvável essa iniciativa, porque não sentir-se sozinho, né? Eu acho que isso tem um poder muito grande, assim, quando a gente está passando por uma situação dessa, de adoecimento muito grave, risco de perder ou de perder alguém que a gente ama ou de morrer mesmo, o sentir-se sozinho, achar que a gente só que está passando por aquilo, isso pode gerar cobrança, culpa. Eu acho que o teu livro, então, a tua produção, né, teu caminho até aqui, é tentar instrumentalizar as pessoas, né, para que elas não fiquem sozinhas, né? Isso. Eu achei muitos livros de pacientes, né? Até falo isso no meu livro. Achei muitos livros maravilhosos de pacientes e médicos, né? Então, assim, o que me ajudou muito foi o livro da doutora Ana Cláudia, o A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Aquele livro, assim, foi um divisor de águas, assim, para mim, nesse entendimento sobre a morte, sobre a aceitação, né? Que eu acho que é o principal processo que eu passei, foi a aceitação. Então, o livro dela me ajudou muito. O livro da Ana Michele, né, como paciente, entender o que estava se passando como paciente, com a minha mãe. Então, eu achei muitos livros de médicos, de pacientes, mas eu achava pouco de familiar, entendeu? Porque, às vezes, a gente não está dentro do problema, mas a gente também não necessariamente está fora do problema, né? Porque a gente está ali nos dilemas, a gente também tem que tomar decisões. Então, assim, é um lugar especial de se estar, né, na doença. A gente não está dentro, mas também não está fora, a gente sofre junto, enfim. Então, eu queria falar da perspectiva do familiar. Era isso. E vive o processo junto, mas num lugar que é um limbo, às vezes, né? Eu lembro que um familiar uma vez falou isso para mim, assim, tô nesse limbo em que eu tô junto, tô sofrendo, mas ao mesmo tempo eu não posso tomar algumas decisões, eu queria poder tirar com a mão, se eu pudesse, aquele sofrimento, aquela doença, então pode vir impotência e tal, e o que se pode fazer? E tem muito para fazer, só que às vezes, nesse momento, a pessoa fica meio perdida, né? E às vezes não é o fazer, foi o que eu aprendi na minha caminhada, é o ser, estar. Uhum. É o que você vai, é o que eu aprendi, e é o que eu tenho dividido com as pessoas. A nossa sociedade ensina a gente a fazer, a gente tem um verbo, fazer, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar. Mas às vezes não é o fazer, às vezes é o ser e o estar. Você tem que estar com a pessoa. Perfeito. E isso já é tanto, né? Às vezes pode ser que alguém escute e fale assim, só estar, não é só, né? Não é muito, estar e estar no celular, né? É estar presente. A presença é uma coisa que a gente acha que é fácil, mas é extremamente difícil. E o teu livro, ele tá, como que faz, pessoal, se alguém que tiver mais, Tem na Amazon. assim, Dá tem para na comprar Amazon? pela Amazon. Tá na Vamos Amazon. deixar o link aqui pro pessoal, então, também, vai que alguém se interessa também, né? Ou quer indicar para algum familiar, para alguém que está passando por esse momento, aí a gente deixa também para eles adquirirem, né? Dá para comprar pro Kindle e dá para comprar físico também. Ótimo. E vamos começar com uma perguntinha simples, assim, que nem gera muita polêmica às vezes, mas algumas pessoas às vezes querem fazer polêmica em cima disso, né? Mas o que você acha, assim, supera-se o luto? Dá pra gente falar, olhando agora para o processo do luto em si, é possível superar o luto? O que você pensa sobre isso, Luiz? Eu penso que não. Eu penso que o luto, ele é incorporado na vida da gente. A gente se transforma numa outra pessoa, a gente faz uma reconstrução de quem a gente depois do luto. Né? Então, assim, a gente nunca mais vai voltar a ser o que a gente era antes desse luto. Por quê? Porque a pessoa que a gente era antes do luto era a pessoa que existia com aquela outra pessoa viva. Uhum. E aquela outra pessoa viva, ela não vai voltar. Então, se a outra pessoa não vai voltar, a gente também não vai voltar como a gente era antes. Então, a gente passa por um processo de se redescobrir num lugar onde essa pessoa não existe mais. Então, a gente passa a ser uma outra pessoa. Sim, a gente carrega várias coisas da outra pessoa. A gente passa a descobrir outras forças que a gente não sabia que a gente tinha. Uhum. Mas não, a gente não volta a ser o que a gente era antes. Então, a gente incorpora
esse pedacinho, a gente cresce, né, em torno desse luto. O luto, ele continua ali, mas a gente vai crescendo no entorno do luto. No início do luto, o luto é tão grande que parece que a gente é pequenininho em volta dele. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai crescendo no entorno dele e ele vai continuando ali, do mesmo tamanho dele. Só que como a gente cresce em torno dele, parece que ele diminuiu. Mas ele está ali incorporado na gente. Então, eu acho que não, que a gente não supera. A gente incorpora ele na gente, carrega ele com a gente. Todo dia ele está ali com a gente. Tem uma frase que eu uso nas aulas, que agora eu não vou lembrar exatamente onde que eu li, mas que é isso, é crescer em torno do contorno, né? É partir, né, e para a nossa vida, a partir da presença do que fica e da ausência do que se foi, não é negar essa ausência, né? Não é negar esse vazio. Às vezes, no automático, ou quando a pessoa não reflete, muitas vezes ela pode tentar compensar, tentar preencher esse vazio. Não, porque eu vou distrair, não, porque eu vou trabalhar, não, porque eu vou focar nisso, naquilo, para poder preencher o vazio. Esse vazio ele não vai ser preenchido, né? Sim, feliz ou infelizmente, não sei, mas não vai. Isso é fato. Aquela pessoa. Então, podemos partir disso, né? Quando a gente ouve, às vezes, alguém falando, ai, quando que eu vou voltar ao normal? Não vai voltar ao normal. Vai ser um cenário novo, né? Não tem como, né, Luiz? Assim, o normal, ou a vida como era com a pessoa do lado. Se a pessoa não vai estar do lado, não tem como voltar lá, né? A gente vai ser diferente. Vai ser uma outra versão, completamente. Tô falando, a gente descobre forças, a gente descobre significados, a gente descobre motivações diferentes na gente, né? Mas é o que eu falo, já tem 2 anos que minha mãe faleceu e até hoje eu choro por ela, né? Até hoje eu falo com ela, sinto saudade, converso com ela no meu particular, entendeu? Não, ela não vai embora. Assim, eu acho que o início do luto é um processo muito difícil, porque você acorda todo dia dando a notícia para você mesmo que a pessoa morreu. Então, todo dia acordar é um problema, porque todo dia você acorda na esperança que aquilo foi um pesadelo, né? Que não, aquilo não aconteceu. Então, todo dia você dá a notícia para você mesmo que a pessoa faleceu. Então, é complexo. Mas, conforme o tempo vai passando, essa realidade muda um pouco e você passa a descobrir outras potencialidades do que é a pessoa vir morar dentro de você, né? Então, tem aquela falta física, mas você constrói outros significados simbólicos do que é a pessoa estar na sua vida. Tem outros significados simbólicos. Você cria outros símbolos, né? Então, como comentei com você, ontem eu fiz um bolo que minha mãe me ensinou a fazer. Então, esse bolo é um símbolo dela na minha vida. Quando eu estou estacionando o carro, eu lembro dela falando comigo. Luísa, faz devagarzinho, porque se você encostar o carro, você só encostou, você não bateu. Então, eu escuto ela todo dia comigo quando eu vou estacionar o carro, meu carro, entendeu? Então, assim, é nas coisas pequenas e nas coisas grandes que ela tá comigo. Ela não foi embora, entendeu? Mas eu incorporei ela. Hoje eu carrego ela comigo para todo lugar. Antes ela estava no lugar físico. Hoje eu incorporei ela comigo e ela vai comigo para tudo que é lugar. Nossa, isso me faz pensar em tantas coisas, porque isso, né, de certa forma, isso a gente está falando sobre legado, né? Sobre o que fica quando se vai, né? Tendência. Né? E se a gente pensar no luto, tudo isso, como que a pessoa fica, a gente incorpora ela e ela continua a existir, só que não materialmente, mas dentro de nós. Mas também os cliques que isso serve para a gente, eu sempre falo isso quando a gente vai falar sobre cuidados paliativos ou sobre fim de vida. Uma vez no hospital, foram fazer uma entrevista, uma reportagem lá, e aí a mulher falou assim, a jornalista perguntou, o que você aprendeu trabalhando com cuidados paliativos? Eu falei assim, é tão estranho, porque não é uma escola, tipo, as pessoas não estão, as pessoas estão vivendo, elas não estão ali para te ensinar nada. Eu não gosto muito dessa visão, que paciente é professor, que você vai lá para aprender a viver. Não, você vai trabalhar. Claro que estando do lado dessas pessoas, isso também nos transforma, né? E que o que eu espero, que quando a gente trabalha com filho e vida, ou quando alguém ouve uma aula que nem essa hoje, ou quando escuta algum conteúdo, que dê esse clique, que você não precisa ter uma doença grave para pensar que todo mundo, né? Ninguém é especial que não vá um dia passar por essa finitude. Então, que dê esse clique de pensar, se é assim, como que eu quero ficar? Como que eu quero ser incorporado? Quais são as lembranças que eu estou construindo hoje para esse legado depois também, né? Essa boa vida que a gente fala, que talvez nos leve mais perto de uma boa morte, ou, né, desse processo de ser incorporado por outras pessoas. O que eu estou construindo hoje também, né? Porque ó, você fala de incorporar coisas de vivências lá de trás, de ensinamentos, de frases, de jeitos da tua mãe que você viveu com ela por muito tempo ali, né, Luiz?
E assim, eu fiz até um exercício, até antes dela falecer, muitos anos antes, no meu trabalho, que a gente foi fazer um curso, e o exercício era o aniversário de 80 anos. É. E aí eu tinha que me imaginar com 80 anos, quem eu gostaria que tivesse nesse aniversário, e o que eu gostaria que as pessoas falassem para mim nesse aniversário. Então, assim, meu filho, eu tenho um filho, né? Então, assim, o que eu gostaria que meu filho falasse? Ai, que minha mãe era uma pessoa presente, que minha mãe sempre me deu carinho, que eu amo minha mãe, que, enfim. Meu marido, o que eu gostaria que meu marido me dissesse no meu aniversário de 80 anos? A minha mãe, eu sei que não ia estar viva no meu aniversário de 80 anos, mas se ela estivesse viva, o que eu gostaria que ela falasse para mim? Uhum. As outras pessoas, né? Porque a gente tem vários papéis nessa vida. Os meus amigos de trabalho, enfim. E aí, depois que a gente pensou nisso, nos papéis que a gente tinha na vida e no que a gente gostaria que as pessoas dissessem pra gente, o exercício voltou. Tá, o que você está fazendo hoje para que lá na frente essas pessoas digam isso de você? Uhum. Entendeu? Então, casa com isso que você está falando. Então, você começa a ver, tá, no meu dia eu estou priorizando meu tempo com meu filho, no meu dia eu falo para as pessoas que eu gosto, que eu amo elas, né, que a gente quanto é bom estar na presença delas, sentir o calor delas, enfim, essas coisas, né, que a gente deixa passar no dia a dia e que a gente não valoriza, né. E que prova que falar sobre morte ou finitude não precisa ser mórbido. Eu sempre Não. falo isso, né? Não precisa ser mórbido, é sobre vida. Aliás, a consciência da finitude só vem fazer com que a gente fale, não, peraí, então a vida tem todo esse valor. Então o que você fala, tá aproveitando tal, não é nem aquele discurso motivacional, tipo, chuta o pau da barraca, não vai trabalhar para ficar com a vida. Não é isso. Mas e nos momentos que você tem, você está ali, você está vivendo aquilo, você está dando valor para aquilo que você diz que é importante para você? Isso é toda uma discussão sobre espiritualidade, né? Você está coerente com os seus valores, as suas atitudes, as suas construções estão coerentes. Porque às vezes eu falo, ai, minha família, eu faço tudo por ela, minha família é muito importante, e nos momentos que eu tenho com a minha família, eu não tô com eles. Eu tô fazendo qualquer outra coisa, né? Eu tô, sei lá, no celular, e nós estamos aqui demonizando o celular, mas estamos falando sobre estar ausente mesmo quando você está na presença, né? Então, essa construção coerente, né, Luiz? Perfeito. E assim, uma coisa que eu vejo assim, às vezes a gente adia muito os sonhos que a gente tem também, né? Uhum. Então, é uma coisa que eu aprendi muito também no curso de sentinelas, assim, do que essas pessoas, enfim, de vida passam, né? Que elas chegam nessa fase e elas dão de cara com um muro, que é o fim da vida. E aí elas vão olhar para trás e vão ver o que foi a vida delas, né? Então, elas vão lutar pelo que elas queriam ter vivido e não viveram, né? Uhum. Vão celebrar o que elas viveram e que foi muito legal, enfim. E o que a gente está fazendo hoje? Porque a gente não sabe exatamente o dia que vai ser o nosso dia. A gente acha que sabe, né? Uhum. A gente projeta um futuro que não necessariamente é um futuro que existe. Então, assim, o que eu estou fazendo hoje para realizar os meus sonhos hoje, né? Porque o amanhã eu estou projetando, ele não necessariamente, ele é uma projeção da minha cabeça, ele não tem a menor obrigação de acontecer, entendeu? Então, assim, eu estou realizando meus sonhos hoje. Então, quando eu quis escrever esse livro, eu não adiei mais, depois que eu tive esse contato com a finitude, sabe? Fui lá e escrevi, naquele ano que minha mãe faleceu. Quis fazer uma noite de autógrafos do livro, eu fiz uma noite de autógrafos do livro. Não interessa, assim, não ia ter público, eu queria fazer, eu fiz. Uhum. Então, assim, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos hoje. A gente tem que. Porque o dia que a gente chegar nesse encontro com a nossa finitude, a gente tem que estar assim, poxa, vivi uma vida que valeu a pena ser vivida, entendeu? Tive uma vida interessante. Uhum. Tô aqui com a vida. Usei o tempo aqui da melhor forma que eu pude, entendeu? Então, esse contato com a finitude da minha mãe me trouxe muito esse. É o que você falou, esse clique, assim, ó, você tá fazendo aí o que você quer fazer? Porque uma hora vai acabar. Uhum. E o Carpinejar, ele fala isso no livro dele também, Depois é Nunca, que a nossa finitude começa muito quando de pai e mãe, né, a vida do pai e da mãe termina. Aí que muito que dá essa virada de chave na gente, sabe? Assim, ó, agora é com você. Ó, você tá aí agora na linha de frente aí, minha filha. Tá fazendo o que você quer fazer? Uma hora o baile vai acabar. É isso. É o que tá passando, né? A gente queira ou não, né? Não tem jeito. A gente pode se responsabilizar por ele, mas que ele tá passando, ele tá, né? Uhum. Falando sobre o luto, ainda pensando também no luto, uma das coisas que eu escuto, que eu vi muito nos familiares, é que às vezes, sei lá, recebi os filhos, e aí, assim, eles perderam o pai.
E tem a mãe que tá lá enlutada, triste. E eles não querem falar com a mãe, ou não permitem que a mãe fale sobre o pai, sobre a pessoa que faleceu, né? O que que você acha sobre isso? Assim, será que a gente pode falar sobre quem faleceu? A gente pode dar esse espaço, deve dar? O que que você pensa sobre isso, Luiz? Olha, eu acho que a gente deve. E, aliás, a gente deve deixar que as pessoas chorem. Eu Uhum, deve aceitar o choro. A gente deve aceitar que as pessoas falem. Porque eu passei por isso também. Assim, as pessoas querem que você não sofra. uhum, Esse é o desejo, eu entendo. As pessoas querem que você não sofra. As pessoas querem te proteger daquele sofrimento. Principalmente as pessoas que estão mais velhas que você, né, da família. Mas não tem como proteger você daquele sofrimento. Não tem. Então, assim, a melhor coisa, se você não pode proteger alguém daquele sofrimento, você pode acolher, né? Você pode deixar a pessoa falar, você deixa a pessoa chorar. Não tenta evitar que a pessoa chore. A pessoa vai chorar. Às vezes ela não vai chorar só na sua frente, mas uhum. ela vai chorar. Às vezes a pessoa não vai falar daquela pessoa com você, mas ela vai falar com outra pessoa, entendeu? Então, assim, o que acontecia comigo é que quando eu não podia falar com algumas pessoas sobre a minha mãe, eu ia falar com outras. Sim. Porque eu entendo que às vezes para algumas pessoas seja difícil para elas falarem. Não para me ouvir falando, mas para elas tocar nesse assunto é difícil para elas. Então, às vezes, eu entendo o processo de luto de cada um tem um processo de luto diferente, né? Então, às vezes, tem algumas pessoas que elas não conseguem lidar com aquele sentimento delas. E eu aceito, né, a gente tem que aceitar. Mas, quando eu não percebo que aquela pessoa está aberta para, né, para discutir ou para falar daquela pessoa que eu amo tanto, e que eu quero falar daquela pessoa, eu quero chorar para aquela pessoa, é legítimo eu chorar pela pessoa que eu amo, eu vou conversar com outra pessoa, entendeu? Mas é isso que eu penso. Não pode falar com aquela pessoa, perfeito, é isso. E olha só que interessante, porque é isso, assim, tentando proteger, não é incomum, talvez quem está assistindo essa aula até já tenha visto isso acontecendo em algum familiar e tal, porque tentando proteger e não deixando falar para a pessoa não ficar triste, aí para ela não ficar triste, eu não posso falar. Mas se ela me ver, ela vai querer falar, então eu nem vou lá. E às vezes a gente isola a pessoa, né? Que nem você falou assim, se não puder conversar com um, ela vai conversar com o outro. E na pior das hipóteses, talvez não tenha esse outro, vai até ficar sozinha no seu, né, no seu sofrimento ali. Então, ela não tá falando, que bom, quer dizer que ela não tá sofrendo. Não, talvez ela tá com a dor, ela tá com a lembrança, ela só não tá podendo colocar isso para fora, ela tá sofrendo sozinha, porque ela entendeu que não é bem-vindo quando ela traz esse assunto para as pessoas que estão ao redor dela, que são importantes para ela, né? Não Uhum. dão essa vazão, assim, já passei por isso até na família, assim, das pessoas, não, sabe, tá vendo essa foto? Não, tira do álbum, porque se ela ver, vai chorar, vai lembrar. E por que será que a gente não permite? Por que que a gente tenta, né, fazer essa bolha? Tinha uma professora na faculdade que ela falava isso, se você vê alguém sorrindo, dando risada, isso é expressão de alegria. E se você vê alguém chorando, ela está expressando tristeza. Se quando você vê alguém sorrindo, você não diz, por que você está sorrindo? Para de sorrir, daqui a pouco vai dar tudo errado na sua vida, daqui a pouco acontece uma coisa ruim. A gente não fala isso para a pessoa. Mas Uhum. quando vê o choro, a gente fala, para de chorar, daqui a pouco vai ficar tudo bem, daqui a pouco vai dar certo. A gente, né, não permite as expressões. E o choro, ela é mais uma expressão, né? Do que a gente está sentindo. Não tem jeito, né? Porque eu vi um meme também, que a pessoa tá assim, aí outra pessoa assim, ai, não fica triste, aí a pessoa, olha, agora eu tô feliz, entendeu? Aí que, tipo assim, se fosse tão simples Aham. assim, a gente já tinha falado pra gente Mas mesmo, fica difícil fica perder feliz. a pessoa que você ama tanto, mas não fica assim, poxa vida, se eu soubesse disso antes, né? Aí a É pessoa, isso. agora eu tô feliz, aí o meme é assim, agora eu tô feliz, agora que você falou pra eu não ficar triste, eu não tô feliz. Nessa proteção, eu sim, conheço histórias também, já ouvi algumas histórias, às vezes assim, no velório, tá? Aquele momento do velório, pô, no velório, acabou de acontecer a perda, né? A pessoa tá sentindo aquilo, ela tá chorando, ela tá processando, deixando decantar aquela perda que para ela é de alguém tão importante, né? E aí tem algumas pessoas que nessa proteção, por exemplo, às vezes, eu já ouvi uma história que é isso, o familiar vira até quase um traficante de remédio. Ela chega assim pertinho dos outros e fala, você quer um comprimidinho? Você quer um É negocinho? é muito normal querer medicar a dor, Medicar a dor, né, da perda, né? né? E, Anestesiar. não, e fora as frases, né, que até estando muito em contato agora com essa temática, né, eu acompanho também, tem um site, um perfil do Instagram que eu gosto muito, que é o do Infinito, não sei se você Uhum. já Do viu, Tom eu Almeida, né? adoro eles, né, e aí ele fala muito isso, né,
Ai, foi melhor assim, né? As frases, né, de velório. Ai, são maravilhosas. Ai, foi melhor assim. Ai, descansou. Cara, foi melhor para quem? Cara pálida, entendeu? Então, tipo assim, se você não tem nada melhor para fazer, fica presente, segura a Uhum. mão da pessoa, abraça, né? Põe alguma coisa na boca, que aí você não fala besteira. Porque foi melhor para quem? Quem Hum. descansou? Entendeu? Uhum. Você não tá na fase de ouvir essa coisa, entendeu? Então, assim, não fala essas coisas, porque às vezes você vai machucar mais ainda quem tá ali, entendeu? Então, eu aprendi muito isso também. O que não falar para as pessoas que estão enlutadas, que era outra coisa que a gente queria conversar, né? Você não falar com Uhum. uma pessoa que está enlutada, não fala essas besteiras. Ai, foi melhor assim. Ai, descansou, né? Descansou de quê, pessoa? Meu Deus do céu, eu tô aqui com a minha dor, você vem falar que a pessoa descansou? Olha Deixa eu que, aqui. olha que ensinamento que nós estamos tirando disso aqui, ó, deixar aqui para as pessoas. Tá na dúvida? Tá no velório. Você tá na dúvida do que falar? Toma um cafezinho, come um biscoito, né? Foi Enche a boca, água. que daí você não precisa falar nada, veja só, né? Mas brincadeiras à parte, é o que você falou do ser e o estar, né? Fazer, a gente tem que falar, tem que ter a frase. Às vezes é só estar, é só estar ali, ser uma pessoa e falar assim, poxa, deve ser difícil o que você está passando, pode ser, né? Mas me conta, tipo assim, você quer falar sobre isso? Você quer falar sobre como está sendo difícil? Deixa a pessoa te falar, né? Sem a gente tentar resolver. Eu até te comentei esse livro, deixar também que já indiquei ele em outros momentos aqui, mas que é esse livro Tudo Bem Não Estar Bem, da Megan Devine, que ela fala muito sobre essa questão do luto também, e que ela diz isso, assim, que o luto ele não é uma experiência para ser consertada, não tem nada para você arrumar na dor do luto. Você tem que cuidar, acompanhar, estar do lado, se fazer presente, é só isso, né? Você não precisa tirar a pessoa daquele sofrimento. Porque o luto, infelizmente, ou felizmente, mas ele é uma dor que não é igual outras dores. Dor de cabeça. Tá com dor de cabeça, toma remédio para sair, para parar. Você quer simplesmente tirar aquela dor. O luto se cura sentindo a dor. Tentar tirar a pessoa daquela dor, anestesiá-la com remédio ou com umas frases de efeito, não resolve nada, né? Ela vai precisar sentir aquela dor, aquela reação para tentar curar-se daquele sentimento que é uma ferida que se abre, né? E aí precisa tempo, precisa o tempo da pessoa, precisa acolhimento, não precisa você ficar atacando coisa em cima, né? Tentando resolver, né? Não é por aí, né, Luiz? E coisas assim que de fato podem ajudar, que eu andei lendo, né? Que assim, que eu interagi no website do Infinito, às vezes eu vejo várias dicas deles, por isso que eu gosto muito de Legal. acompanhar eles. Por exemplo, é um amigo que às vezes você não está tão próximo dele sempre, você não vive dentro da casa dele e tal, compra um bolo, deixa lá na recepção da Uhum. casa da pessoa para ela tomar um café. Pergunta se a pessoa tem cachorro, se você não quer que leve o cachorro da pessoa para passear, você vai passear com o cachorro da pessoa. Você não invade o espaço da pessoa com a sua presença, quando às vezes ela não quer a tua presença lá, porque ela está curtindo a dor dela. Uhum. E você se faz presente de alguma forma. Você alivia alguma coisa. Você não vai resolver o problema dela, a dor dela. Mas você se mostra presente de alguma forma. Você acolhe alguma coisa da vida dela. Sim. Você não precisa. Você pode mandar uma mensagem dizendo: estou aqui com você, pensei em você, vi isso, lembrei de você, estou aqui, estou mandando um pensamento de bem, de paz para você. Você não precisa dizer muita coisa, você não precisa ficar presente. Também tem gente que quer ir para casa da pessoa e ficar falando na cabeça da pessoa o dia inteiro. É. Cara, eu, no início do meu luto, eu não queria falar com ninguém. Mal queria olhar para o meu marido. Queria ficar Uhum. quieta. Sim, muito quieta. Eu estava muito introspectiva. Queria ficar muito eu comigo mesma, assim. Não queria nada. Não queria comer, não queria. Também eu falo nos meus vídeos lá no Instagram que tem sintomas físicos, inclusive, do luto, né? Você Sim. perde fome, você não está com sono demais. Você pega um monte de doencinha, porque seu sistema imunológico está meio bagunçado. Então, acontece um monte de coisa. O que a gente precisa, o que eu falo, o que me ajudou muito a lidar com o luto foram duas coisas. Uma é buscar conhecimento, que era tentar entender o que era normal, o que não era normal, que essas coisas físicas acontecem mesmo, enfim, e buscar nesse site tipo Infinito, essas coisas, essas dicas, né, de como passar, como ajudar outras pessoas que estão enlutadas e tal. E a outra coisa que eu acho, só que aí é uma questão que vem antes, né, é como você viveu o processo antes de chegar no luto, né? Uhum. Então, assim, eu fiz pela minha mãe o que eu pude fazer, né? Eu acompanhei o processo. Eu me dediquei a ela tudo que eu pude me dedicar, entendeu? Eu fiz
assim, com todo o meu coração, com toda a minha alma, acompanhei todo o processo. Então, assim, quando terminou, eu estava muito em paz comigo mesma do que foi vivido. Eu disse para ela tudo que eu queria dizer. A gente viveu dias, assim, sublimes, assim, atemporais, onde parecia que o tempo, assim, tinha sido congelado para a gente viver aqueles dias, assim, numa situação de amor, assim, absurda, aqueles dias. Então, assim, eu guardo até hoje esses dias, assim, foram dias, assim, que a gente viveu uma catarse, assim, eu, ela e minha irmã. Então, assim, foram coisas, assim, que as palavras não dominam, né, aqueles sentimentos todos. Então, quando chegou o luto, eu estava muito bem resolvida. Até quando, os últimos dias, eu já estava pronta para deixar ela aí, entendeu? Falar, não, eu não quero mais que ela fique sofrendo aqui. Não quero mais. Eu prefiro eu sofrer o meu luto do que ela continuar esse sofrimento físico dela aqui. Sim. Entendeu? Então, a gente já tinha aceitado, né? Então, essa aceitação vem desse desprendimento. O amor pela pessoa tem que ser maior do que o nosso amor em querer que ela fique aqui, né? Então, o que me ajudou a ter um bom luto foi ter tido essa fase antes do luto vivida de uma forma significativa, entendeu? Então, só que às vezes a gente só vai se dar conta disso lá no luto, né? Essa aqui é a questão. Então, esse tem sido o meu trabalho, de trabalhar com as famílias para viverem bem esse antes. Não se enganarem que a pessoa vai melhorar, porque as pessoas querem ficar também num processo de, não, a pessoa vai melhorar, a pessoa vai se curar, entendeu? E não querem pensar no depois, e aí deixam de viver essa potencialidade do que é esse antes, e aí lá no luto vai se arrepender por não ter vivido isso, entendeu? Perfeito, assim, conversei com várias famílias no hospital, às vezes nas épocas em que, assim, a gente nunca sabe quando a pessoa vai falecer, mas entendeu-se que aquela poderia ser a última internação, entendeu-se que tinha um risco da pessoa falecer naquela internação, e aí conversar com a família e dizer assim, quais lembranças você quer ter depois? Então nós temos a chance de criar essas lembranças agora, que é aquilo que você quer lembrar depois, o que você quer ficar? Então é isso, a pessoa está aqui, vamos tentar criar. O problema é que às vezes não tem esse processo, não tem essa consciência, talvez, e aí a pessoa só vai descobrir isso quando já está no meio da dor do luto. E que também é possível ressignificar, mas talvez tenha aí outras dificuldades, outras nuances aí, né? Mas de forma geral, acho que a gente pode fechar com essa ideia, né, Luiz? Assim, o meu trabalho muito guiado, segundo essa ideia, que o luto, ele é um grande indicador do quanto aquela pessoa, né, foi importante, do quanto há amor, na verdade, né, nessa relação, porque assim, até não, foi nesse livro, Tudo Bem Não Estar Bem, que no prólogo, no começo ali, na abertura, tem eu esqueci o nome dele agora, mas tem um autor que faz ali, um outro escritor, que ele faz ali a abertura do livro, no prólogo, e ele coloca isso. Ele fala que ao estar nessa vida, estamos aqui para amar e perder. E meio que é isso, assim, sabe? No primeiro momento eu fiquei meio tipo assim, mas é para isso que a gente vem? Mas é para isso. E ele diz, você não quer ficar enlutado? Você acha que essa dor é muito ruim? Você que não quer passar por Não isso? ama ninguém. O preço seria nunca amar verdadeiramente, né? Então, está enlutado quem já amou. Quem amou e amou verdadeiramente, quem amou fortemente alguém, né? Então, o luto, ele é uma grande, assim, Preço do celebração à amor. vida daquela pessoa, né? Ele é do tamanho do amor que foi vivido. Então, assim, foi um amor muito grande na tua vida, cara, não vai ser muito grande, entendeu? E aceita, Perfeito. porque ele é um preço justo, eu acho. Perfeito. Luísa, obrigado pela conversa. Assim, já estou ansioso por outros momentos. Acho que a Vamos gente pode construir outros momentos, já vamos à pensar coisas disposição. juntos. Adorei também a nossa Foi conversa. muito legal essa troca, assim, a ideia é que a gente não estenda muito também, porque a ideia é sensibilizar, trazer informação, mas de uma forma que seja leve, né, para as pessoas poderem assistir, é tentar, assim, mostrar para vocês, para quem está assistindo, que dá para pensar diferente, dá para sair da caixinha, né, não ser tão rígido quando a gente pensa na vivência do luto, em ajudar esse familiar também, e que é muito importante não esquecer disso. Isso também, falar em luto, é falar de cuidados paliativos. Às vezes os cursos ou as formações, elas focam tanto no paciente, mas o luto, ele é parte, não dá para acontecer separado, né? Ele é parte do cuidados paliativos. Então, eu agradeço muito, Luiz, a tua disponibilidade de a gente conversar aqui. Se você que está assistindo a gente quer entender um pouco mais, gostou dessa abordagem, dessas perspectivas, quer saber mais do que a Luísa fala, vai lá, veja o livro, mas também acessa, né, o Instagram, Finitude Familiar, para você ver os conteúdos. Ela está postando vídeo, né? Você tem postado vídeo, está produzindo cada vez mais conteúdos lá também, né, Luiz? Sim. Que legal.
E aí fica o convite para vocês nos acompanharem por lá também. E quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente faz mais uma conversa dessa aqui, porque eu gosto do Vou YouTube adorar. por isso. A gente consegue aprofundar um pouquinho mais, né? Obrigado, viu? Até Obrigada. mais, até a próxima.